Bom dia, querido amigo, querido ouvinte. Eu espero encontrar-o bem em nome de Jesus. Vamos dar sequência a esse Evangelho da Glória de Deus. O tema de hoje é valorizar e praticar. E falando do Evangelho, irmãos, o que é esse Evangelho? O Evangelho é, na verdade, levar as pessoas que Deus, ao criar o homem, ele tinha um propósito eterno para o homem, mas esse homem ele foi enganado pelo diabo, pela serpente, e se afastou de Deus. E a consequência disso é que esse homem se tornou pecador, e o salário do pecado é a morte. Romanos fala isso, Romanos 3. Então esse homem deveria morrer, perecer eternamente no lago de fogo. Mas Deus, irmãos, que é amor, ele tem um plano para esse homem. Então, chegado ao prazo, aos dias estabelecidos, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo em figura humana, onde nasceu de mulher, gerado pelo Espírito Santo, mas nasceu da mulher, ou seja, ele teve um viver humano, ele cresceu como um homem, ele passou pelos sofrimentos como um homem, passou por necessidades de sustento, de todas as coisas como um homem, foi aperfeiçoado, teve um viver irrepreensível e então serviu como foi morto em nosso lugar, né, como um cordeiro para perdão dos nossos pecados. Nós deveríamos morrer, mas ele morreu em nosso lugar, mas ele não ficou na morte. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, o Evangelho é, na verdade, a pessoa do Senhor. É a obra do Senhor. E, por um lado, fora de nós, que é tudo aquilo que Ele fez. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus, Ele cumpriu. Nós deveríamos morrer, mas Ele morreu. Mas, por outro lado, esse Evangelho agora é dentro de nós. É esse Jesus, é nós crermos na obra desse Jesus, de Deus, na obra de Jesus, e crer e receber essa obra. E quando nós cremos, esse Jesus entra em nós e agora passa a fazer parte do nosso viver, transformando o nosso ser. E quanto mais nós cremos, mais nós desfrutamos da palavra, mais nós nos consagramos, mais esse Deus ele é acrescentado a nós e começa a transformar o nosso ser. Então o Evangelho é, na verdade, a obra de Deus no interior do homem, né? É o que Deus ele tem trabalhado no nosso viver. É por isso que Paulo várias vezes fala, né, o meu Evangelho. Não é que é uma doutrina, quando Paulo fala assim, o meu Evangelho não é uma doutrina particular de Paulo, né, um ensinamento particular, não. O Evangelho de Paulo é um, o Evangelho de Pedro não. É um só Evangelho. Quando Paulo fala assim, o meu Evangelho, é porque na verdade esse Evangelho passou a fazer parte da constituição de Paulo. Paulo passou, na verdade, esse Evangelho passou a ser um com Paulo. Então Paulo falou assim, já não há mais distinção entre eu e o Evangelho. Eu estou falando o meu Evangelho, porque Paulo e o Evangelho passou a ser um. Louvado seja o Senhor. Então esse é o Evangelho, irmão. E esse Evangelho ele tem duas características. Por um lado, Jesus Cristo como Filho de Deus. Jesus Cristo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 fala, né, que é o foco que a gente está vendo, né, desfrutando do livro de Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu Evangelho. Paulo fala que o meu Evangelho, lembra-te de Jesus Cristo. Então observe, irmãos, que esse versículo aqui eu posso dizer que ele tem duas partes. Por um lado, Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos está aqui exaltando, destacando a natureza de Jesus como Filho de Deus. Os Salmos falam assim a respeito de Jesus Cristo depois da sua morte: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, irmãos, a partir desse momento da morte do Senhor, ele aqui agora é gerado Filho de Deus, onde existe uma vida incorruptível, uma vida que não é destruída, uma vida que não se acaba, não é uma vida que murcha como uma flor, mas é uma vida eterna. Essa é a natureza de Jesus como Filho de Deus. E é essa natureza que Ele tem trabalhado em nosso ser a cada dia. Em Atos capítulo 2, versículo 24 e parte do 27 fala, né?
ao qual, porém, Deus ressuscitou a Jesus Cristo, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E o versículo 27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Igualmente, irmãos, hoje nós precisamos ter essa experiência. O Senhor Jesus, ele não ficou na morte, o seu corpo físico não foi corrompido, ele venceu a morte. Trazendo para a nossa experiência prática, irmãos, nós precisamos perceber que hoje nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós vencemos a morte. É a nossa vida várias situações de morte, onde humanamente falando não existe saída. Mas, irmãos, dentro do nosso interior há um Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que ele venceu a morte. Ele venceu o ódio, ele venceu a depressão, ele venceu todas as coisas. E é esse Jesus, irmãos, como Filho de Deus, que nós precisamos receber esse Evangelho. Mas, por outro lado, esse Jesus também era humano. O versículo continua, o versículo de 2 Timóteo 2,8. Descendente de Davi. Então, nós precisamos, irmãos, desfrutar desse Cristo nos dois aspectos. Por um lado, um Jesus Cristo incorruptível, um Jesus Cristo que vence toda e qualquer situação, né? Senhor Jesus. Mas, por outro lado, temos a experiência desse Jesus Cristo como filho de Davi. Como filho de Davi, diz respeito que ele teve um viver humano. Um viver humano com todos os sentimentos, com todas as dores, mas com todas as alegrias. Então, irmãos, nosso viver como um filho de Deus no Evangelho, nós precisamos ter um viver humano. Como pais, como maridos, como esposas, como filhos, como amigos, como irmãos. Então, esse é um viver humano. Vamos ter perdas. Nos últimos anos tivemos grandes perdas. Vamos ter alegrias. Irmãos, e tudo isso diz respeito até a experiência da vida humana do Senhor, de ter humanidade, de ter compaixão das pessoas, de se alegrar com as pessoas. Tudo isso, irmãos, à luz do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E esse Evangelho, na verdade, né, ele tem sido trabalhado em nosso interior. É por isso que em Romanos 2,16, quando Paulo fala o seguinte, Romanos 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens em conformidade com o meu Evangelho. E em Atos 15, versículo 7, tem uma passagem aqui que Pedro pregando para os irmãos. Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu entre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho. Então, irmãos, esse é o Evangelho. Por um lado, é ter a experiência do Senhor Jesus como Filho de Deus, mas por outro lado é ter um viver humano e por nosso intermédio, irmãos. É por nosso intermédio, é vivendo o Evangelho, é que os gentios, as pessoas vão receber o Evangelho. É por meio do nosso testemunho, o nosso Evangelho, o nosso falar e o nosso proceder são a mesma coisa. Então, o que nós precisamos buscar cada dia é ter uma vida com o Senhor, uma vida com a palavra do Senhor, porque o que nos traz o Evangelho é a palavra do Senhor. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo fala: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, o Evangelho é a revelação de Jesus Cristo. E te pergunto hoje, irmãos, quem é que nos revela Jesus Cristo? É a palavra de Deus. Por um lado, a oração nos traz a comunhão de Jesus Cristo, mas a palavra de Deus é que nos traz a revelação desse Evangelho. Então, irmãos, se a gente quer viver esse Evangelho, o primeiro passo é valorizar a palavra de Deus. É amar a literatura, o alimento diário, a Bíblia, a comunhão com os irmãos. Tudo isso, irmãos, vai nos ajudar que esse Evangelho faça parte do nosso viver. E então, a partir desse momento, esse Evangelho começa a ser manifestado
nós abrimos a nossa boca e falamos desse evangelho e o nosso viver confirma a palavra a que nós estamos pregando. Então as pessoas conseguem receber a pessoa do Senhor Jesus por meio do meu evangelho, do seu evangelho. Que não são evangelhos de ensinamentos particulares, mas é meu evangelho porque eu e esse evangelho passamos a ser a mesma pessoa. Louvado seja o Senhor. Eu queria que ao terminar esse vídeo você desse seu like e compartilhe esse vídeo com outros irmãos, outras pessoas, seus amigos, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Eu vou terminar esse vídeo com oração. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho, pela Tua salvação. De fato, o Teu Evangelho é salvação para nós. Nos salva todos os dias do nosso ego, dos pecados. Salva as pessoas, nos salvou do lago de fogo e salva aqueles ainda, Senhor, que ainda não têm a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a manifestar o Teu Evangelho. Ó, Senhor, a ser testemunho para as pessoas, a servir de testemunho. Ó, Senhor, nos ajuda a negar nós mesmos, para que o Evangelho possa resplandecer em nós e por meio de nós. Senhor Jesus, que o Teu Evangelho seja o nosso Evangelho. Ó, Senhor Jesus. Um bom dia, amado irmão. Jesus Cristo é o Senhor.